Olá, meu nome é Gleice Silva Leite, sou aluna da Universidade Federal de Alagoas, campus Sertão. Meu curso é Engenharia Civil e vou apresentar a reavaliação da disciplina Teoria das Estruturas. Vou começar falando um pouco sobre os esforços internos solicitantes. A elaboração de diagramas de esforços internos solicitantes, as DIS, são utilizadas para calcular as forças internas às estruturas. Essas forças internas serão as forças normais, os esforços cortantes, momentos fletores, momentos torsores, que vão se distribuir nas seções em função dos carregamentos atuantes sobre essa estrutura. Então, essas forças se distribuem ao longo das seções e em função dos carregamentos que atuam sobre essa estrutura. Os diagramas são, na verdade, a representação gráfica dos esforços nas seções de um elemento. E é graças a esses diagramas que podemos calcular as partes mais frágeis de uma estrutura. Aqui nós temos a representação do corte de uma estrutura e suas forças internas. Então, se pegarmos uma estrutura isostática, o que é uma estrutura isostática? É uma estrutura que tem liberdade restringida e que está em equilíbrio com um carregamento qualquer. Fazemos um corte nessa estrutura, que chamamos de corte de seção transversal S. O equilíbrio ele ficará dividido e as suas forças vão gerar dois vetores de mesmo módulo, porém de direções opostas nas duas partes cortadas pela lei de Newton da ação e reação. Então, temos aqui a seção 1 e a seção 2. Após o corte, iremos usar somente uma das partes. Geralmente, escolhemos a mais simples. O vetor V é o que chamamos de força cortante. É a força que corta a estrutura na seção S, como vimos na figura anterior. N é a força normal, que é sempre aplicada no sentido horizontal. E M é o momento fletor, indica o que a peça está, qual o lado que a peça está sujeita a rotacionar. Então, aqui M, que é o momento fletor. Então, no caso, essa peça ela está sujeita a rotacionar. Aí, aqui, mais uma vez, V, força cortante. N, a força normal. E M, o momento fletor. Agora, vamos falar um pouco dos esforços mecânicos. Os cálculos dos esforços mecânicos, eles estão ligados diretamente a cálculos de geometria. Então, se faz necessário conhecer os estudos das seções transversais. E que seções transversais
seriam essas: o momento de inércia, módulo de resistência, raio de geração, que estão interligados com os cálculos de análise de tensões, onde procuramos desenvolver um elemento que seja capaz de resistir a todos os esforços que estarão sendo aplicados nas estruturas. Aí aqui nós temos os esforços mecânicos, né? Então, são eles: a tração, a compressão, o cisalhamento, a flexão, a torção, flexo-torção e a flambagem. Então, são os esforços mecânicos. Aí agora, em relação à determinação dos ESI. Então, como eu falei anteriormente, depois do corte, temos que escolher uma das seções. Então, escolhida à esquerda ou à direita, a resposta vai ser sempre a mesma. Porém, é importante que a gente escolha a mais simples. Por que a mais simples? Porque ela diminui o risco de erros. Para a determinação dos ESI em uma dada seção S, pode-se optar por considerar a ação do sistema de força à direita de S ou considerar a ação do sistema de forças à esquerda de S. Só que enfatizando mais uma vez, é aconselhável escolher sempre a mais simples, porque diminui o risco de erro. Aí aqui na figura, nós vamos ver o que venho falando até o momento, né? Então, a figura nos mostra um esquema de cálculo, fazendo distinções entre as seções. Temos aqui, ó, seção 1, seção 2, em todos os exemplos. E nas seções 2, estão aplicadas duas forças concentradas, ó. Uma força 3P e uma força 2P. A força 2P, ela está sendo aplicada, nesse primeiro exemplo, ó, no eixo da viga. Cálculo das reações de apoio. Definição de um sistema de eixos. Introdução das reações de apoio, das quais são conhecidas as direções, os pontos de aplicação e os sentidos são arbitrados. Cálculo das reações através das equações do equilíbrio estático. Então, definindo o sistema de eixos, vamos para a introdução das reações de apoio, das quais devemos conhecer as direções, né? Conhecer as direções, os pontos de aplicação e os sentidos são arbitrados. Então, no cálculo das reações, através da equação de equilíbrio estático, nós temos menos HA
mais a força aplicada no eixo da viga 2P igual a zero. Então, portanto, HA vai ser igual a 2P. A segunda equação nós temos VA, que é essa força aqui, menos 3P, que é a força que está sendo aplicada, né? VA é a força que está sendo aplicada aqui no eixo A para cima, e 3P é a força que está sendo aplicada no sentido contrário a VA. Então, por isso que é VA menos 3P mais VB. E quem é VB? É também a força que está sendo aplicada aqui no ponto B, né? Nessa viga está sendo sustentada. É igual a zero. Então, logo, VA mais VB vai ser igual a 3P, que é a força que está sendo aplicada sobre esta viga. E a terceira equação nós temos menos 3P vezes 2A mais VB vezes 3A. 2A e 3A aqui é a medida, ó, o comprimento todo da vírgula, da viga, desculpa, é igual a zero. Então, logo, VB vai ser igual a VA, que vai ser igual a 2P, que é essa força aqui aplicada no eixo da viga. Então, utilizando a equação 2, né, nós temos que VA vai ser igual a P. Aí, agora, vamos falar sobre as funções e diagramas dos esforços solicitantes internos. Os diagramas, eles são de extrema importância em projetos, né? Porque através deles é que a gente vai conseguir determinar algumas coisas que vou citar agora. Como, por exemplo, ó, os valores dos esforços solicitantes em diferentes seções, os seus valores máximos, ou seja, os valores positivos e os valores negativos. E eles também podem ser, esses valores, eles podem ser obtidos através de suas funções ou de seus valores em determinadas seções, que são conhecidas como seções chaves. Seção chaves. E o que são consideradas essas seções chaves, né? Então, a seção chave, ela vai ser o início e o final da estrutura, o início e o final dos elementos, que é uma mudança de eixo local por mudança de direção. Seções que ocorrem forças ou momentos concentrados, as quais podemos incluir os apoios devido às forças reativas. Seções onde se iniciam ou terminam carregamentos de forças ou momentos distribuídos. Em trechos submetidos a forças e momentos distribuídos. Seções onde ocorrem os valores máximos e mínimos dos ESI, que são as seções onde ocorrem as mudanças das funções que vão expressar
esses carregamentos. E a gente deve dar uma atenção especial em identificar a priori como as demais. Então, elas são importantíssimas de serem convenientemente indicadas no diagrama. Então, todas essas características elas precisam ser indicadas no diagrama. Agora vamos especificar mais os nossos estudos, a começar pelas vigas inclinadas. Então, quais são as utilizações onde estamos utilizando essas vigas inclinadas? As vigas inclinadas elas são utilizadas em pontes, telhados, escadas, arquibancadas. Esses só são alguns exemplos de onde a gente pode estar usando a viga inclinada. Em rampas também, então a gente pode estar usando a viga inclinada em várias situações. Mas aqui estamos ilustrando alguns exemplos. Então, no estudo da viga inclinada, é importante que a gente observe algumas coisas. A direção da viga inclinada, e essa direção é expressa pelo ângulo alfa, que a viga faz com a oriental. Então, a direção da viga inclinada ela vai ser observada pelo ângulo que ela forma com a superfície horizontal. Devemos observar também as orientações de apoios e das respectivas forças reativas, as direções dos carregamentos aplicados, são indicados aqui por essas setas, a forma de representação do carregamento distribuído. Aqui nós temos o carregamento distribuído. Ao longo das projeções horizontais, LH, aqui, e ou as verticais, LV, aqui. Ou ainda ao longo do comprimento inclinado da vírgula, representada aqui na figura por L. Aí aqui nós temos a primeira aplicação, como solicitada pelo professor, onde nós temos aqui um exemplo de uma viga inclinada, onde podemos observar aqui as forças atuantes sobre essa viga inclinada. Temos aqui um carregamento, uma força aqui de 50 kilonewtons. Então, fizemos aqui o esqueminha para encontrar os ângulos e os valores de x que serão necessários para o cálculo das forças dessa viga inclinada. Então, inicialmente para achar o valor de x, nós utilizamos o teorema de Pitágoras, que foi igual a 54 newtons. Então, nós achamos essa força que vai ser aplicada aqui. Aí temos o somatório das forças de x igual a zero. Então, se o somatório das forças de x é igual a zero, RHB menos 44,9 é igual a zero. Logo, RHB vai ser igual a 44,9 kilonewtons, que é essa força aqui.
Somatório das forças de Y igual a zero. Se o somatório das forças de Y é igual a zero, logo RVA menos 50 menos 30 mais RVB é igual a zero. Então, portanto, RVA mais RVB vai ser igual a 80 kN. Substituindo aqui, ó, a gente acha que RVB vai ser igual a 19 kN. Quando foi feito aqui, ó, o somatório das forças de MB igual a zero, nós achamos o RVA, que foi de 61 kN, que foi substituído aqui, e achamos RVB, que é essa força aqui. Aí, decompondo a força de 54 N, nós temos que para X, que vai ter o valor de 44,9 kN, que foi usado aqui no somatório das forças de X, e que para YP foi igual a 30 kN, que foi utilizado aqui para o cálculo somatório das forças em Y. Podemos observar aqui o diagrama de corpo livre com as forças aplicadas. A força aqui de 50 kN, 54 kN, 44,7 kN, aqui 61 kN e aqui 14 kN. Então, como vimos anteriormente, né, que nós podemos cortar em seções a estrutura que a gente quer fazer os cálculos. Então, nós temos aqui a seção 1. Na seção 1, X ele está no intervalo entre 0 e 1,5. Temos aqui a representação das forças, a força de corte, força normal e a força de momento. Então, NY é igual a 0, dx vai ser 61 kN, e M de X foi igual a 61x. Na seção 2, o X varia de 1,5 a 3, onde Nx vale 0, Qx mais 19 menos 8 igual a 0, que vai dar o resultado de Qx igual a 11. E M vai ser igual a 11, que multiplica X, mais 44,7 mais 30. Aí aqui, com a inclinação dessa vírgula, nós temos a seção 3, onde o X ele está variando de 0 a 3,6. Numa conta simples, de regra de 3 simples, nós achamos a altura, que é de 8,33x. Então, passando de que nós podemos encontrar a força Q, que é essa equação que nós temos aqui. Na verdade, nós estamos procurando as equações. Calculando dm, nós temos o momento, que foi igual a 47,88 kN. E dn, o diagrama das forças normais, nós temos que n é igual a 9,1 kN. Aí aqui nós temos a representação dos diagramas, do diagrama da força normal, do diagrama do esforço cortante e do diagrama do momento. Já falamos das vigas inclinadas, agora a gente vai falar sobre as vigas Gerber. As vigas Gerber, elas podem ser utilizadas de duas formas
que eu vou citar mais à frente. Mas onde é que podemos encontrar as vigas Jebers? Em pontes, viadutos, passarelas, edifícios, casas, telhados. Trouxemos também aqui algumas imagens. Aí aqui em pontes, né? E o exemplo de uma viga Geber feita em pré-moldada. Então, como eu já falei, as vigas elas podem ser utilizadas de duas formas. A primeira delas é estruturais, que são aquelas que permitem deformações, evitando o surgimento de esforços internos, devido a nós de recalques diferenciais no apoio. Então, ela vai permitir uma deformação e assim ela traz uma segurança a essa construção. Isso é muito utilizado em pontes. E nós temos também as construtivas, que são na verdade vigas pré-moldadas, que são utilizadas em lugares de difícil acesso, como por exemplo a construção de uma ponte com o leito do rio. Então, ela já vem pré-moldada e aí ela só vai ser montada. Aí vamos falar um pouco do cálculo das reações de apoio nessas vigas, né? Então, para o cálculo das reações nas vigas, nós vamos ter duas estratégias de cálculo. Estratégia 1. Aqui nós vamos analisar os diagramas de corpo livre das partes da estrutura, percorrendo da mais dependente estaticamente para a menos dependente estaticamente, fazendo a transferência das forças determinadas a partir das equações de equilíbrio. Então, constrói-se o diagrama de corpo livre da estrutura, aqui o diagrama de corpo livre, e aplica-se as equações de equilíbrio, que aqui nós temos a equação, o momento somatório das forças do momento, com as equações, né, elas têm restrições específicas, como por exemplo o tipo de elemento de ligação. Então, nós temos aqui o somatório do momento, onde H foi igual a zero, VA mais VC menos KL sobre 4, que é o comprimento igual a zero. Aí temos aqui o somatório do momento, do vetor. São essas equações. Essa aqui é a primeira estratégia. Aí aqui na estratégia 2, nós vamos calcular os esforços internos solicitantes com a presença dos elementos de ligação, que não modificam os critérios para a definição dos intervalos de análise dos esforços internos solicitantes. L, o comprimento, V, as forças, e HA é a força que atua sobre a viga. Aí aqui nós temos os cortes das seções com
a força de corte aqui representada, o de momento e a força normal. Em S1, com S, né, variando de 0 a L, que é o comprimento. E aqui nós temos também a seção 2, onde S está variando de 0 a L dividido por 2, porque trata-se da metade da viga. E aqui são as equações. Agora aqui nós temos os diagramas desta viga representados. E aqui a segunda aplicação solicitada pelo professor na reavaliação. Aqui nós temos várias forças atuando sobre esta viga. Fizemos a decomposição dessas forças aqui, como podemos observar no caso 1 e caso 2. E aqui calculamos as equações, né? O somatório das forças do momento, o somatório das forças de Y, para que a gente pudesse encontrar essas forças que são aplicadas aqui. No caso, RVD foi igual a 42,5 kN, RHB 43,3 kN. Somatório dos momentos, onde achamos o RVB, né, que é a força vertical. Aí aqui nós temos já a representação do diagrama de corpo livre e também decomposto. Aqui na seção 1, a gente pode observar que ela está variando de 0 a 2. E temos aqui a representação da força cortante, da força de momento, da força normal, com o somatório das forças de X, o somatório dos momentos, e dessa forma nós encontramos as equações. Aqui na seção 2, o X ele está variando de 2 a 4, onde também temos aqui a representação dessas forças e desse corte, com o somatório de X, as equações das forças normais e de corte. Aqui a representação da seção 3, onde também está aqui a imagem da decomposição das forças. Temos o somatório das forças de X, somatório das forças de Y, somatório dos momentos. E aqui a segunda parte da decomposição dessa viga, né? Onde também foi dividida em seções e onde aqui a gente pode observar o olho do observador, que indica qual foi o lado da seção escolhida. Aí estamos representando aqui a seção 1, onde X está variando de 0 a 1. Aqui representadas essas forças. Temos os somatórios das forças de X, de Y, o somatório do momento, e encontramos o valor das forças Q, da força normal e a equação do momento. Agora, o cálculo da seção 2, que está variando de X na seção 2, está variando de 1 a 2. Também temos a representação gráfica dessa seção.
o somatório das forças de X, somatório das forças de Y e o somatório dos momentos, achando assim os valores de corte e a equação do momento. Na seção 3, o X está variando de 2 a 3. Aí temos a representação desse corte, o somatório das forças de X, de Y e do momento, onde a gente encontrou o valor da força normal, uma equação de corte e a equação do momento. E aqui embaixo nós temos a representação em diagrama, mostrando os valores máximos e mínimos. Agora, a gente vai entrar no estudo dos pórticos. Os pórticos, eles são estruturas formadas por barras com orientações arbitrárias que estão pertencentes todos a um único plano, podendo ser simples ou compostos. Eles são utilizados na construção de galpões que poderão abrigar fábricas, academias, depósitos. Também podem ser utilizados como equipamentos da construção e eles são elementos pré-fabricados de concreto. Já vem ele pré-fabricado, então quando chega nos galpões é como se fosse só montar, fazer a montagem das peças. Equações de equilíbrio em pórticos planos. Então, considerando que não há cargas nem reações na direção transversal, ou seja, no plano XY, as equações de equilíbrio estático para determinar as equações são essas três que temos aqui. Somatório das forças de Y, que vai ser igual ao somatório das forças de V, que é igual a zero, que é o que chamamos de somatório das forças verticais nulo. O somatório das forças de X, que é igual ao somatório de H, que se refere ao que? Ao somatório das forças horizontais, nulo. E o somatório do momento Z, que também é igual ao somatório do momento P, ou seja, o somatório dos momentos em qualquer ponto nulo. Cada rótula existente no quadro plano, elas interceptam as lonas ou o posicionamento em um de seus vértices, representando, no caso, uma seção onde o momento fletor vai ser igual a zero. Então, cada rótula correspondente há uma equação adicional ao sistema das três equações de equilíbrio que envolve parte das cargas atuantes das reações de apoio a determinar. Então, assim, a exigência de uma rótula acrescenta uma equação ao sistema de equações de equilíbrio, permitindo ampliar o número de incógnitas que podem ser observadas pelo sistema de equações disponível e mantendo a condição de isostaticidade do quadro. Então, o momento igual a zero é o que? O momento fletor produzido pelas forças ligadas à rota por um lado ou pelo outro, que é nulo. Aí, depois de calculadas as reações de apoio em um quadro plano, a determinação dos esforços seccionais nas sucessivas seções transversais, o traçado do diagrama se faz obedecendo os mesmos princípios apresentados no estudo das outras
o estudo das vigas, né? Então, o cálculo, ele é o mesmo. Aí nós temos aqui a terceira aplicação que foi solicitada para esta reavaliação. Nós temos aqui um exemplo de pórtico com suas respectivas forças, suas respectivas cargas. Aqui uma carga distribuída de 5 kN por metro, uma carga inclinada de 15 kN por metro e uma carga aqui aparece de 10 kN em um ângulo de 60 graus. Vamos usar o mesmo raciocínio das vigas, vamos decompor as seções. Nessa primeira seção 1, a gente vê aí o corte, o observador, que vai indicar se vamos escolher o lado direito ou o lado esquerdo, e a representação das forças, da RVB, da RVA e da força de momento. Então, na seção 1, o X ele vai variar de 0 a 3. Mais uma vez, nós temos aí a representação dessa seção, onde o somatório das forças de X é igual a 0, encontrando assim o valor da força normal, que é de menos 27,5 kN, o somatório das forças de Y, que é igual a 0, fazendo com que a gente ache a equação da força cortante, e o somatório do momento, que também nós encontramos uma equação aí aqui nós temos esse pórtico decomposto também, aí mais uma vez, aí representando, agora no caso, a seção 2, onde também podemos observar, olhinho aqui do observador, que indica qual lado que a gente vai estar utilizando para o cálculo dessas equações. Então, na seção 2, o X ele vai variar de 0 a 3. Nós temos aqui o esqueminha mostrando as forças, né, de momento, normal e de corte, com o somatório das forças de X, onde a força normal vai ser igual a menos 4,4 kN, o somatório das forças de Y, onde encontramos a equação aqui para a força Q, que foi de menos 15x sobre 2, mais 27,5. O somatório dos momentos, que também chegamos a uma equação. Na seção 3, o X ele vai variar de 0 a 1,5. Temos aqui também a representação das forças, com o somatório das forças de X, e assim encontramos a força normal, que foi de menos 5 kN, o somatório das forças de Y, que fez com que a gente encontrasse a força cortante Q, menos 4,4, e o somatório do momento, onde a gente encontrou uma equação. A seção 4, o X ele vai variar de 1,5 a 3. Mais uma vez, nós temos aí a representação das forças, o somatório das forças de X, mostrando que a força normal é igual a 0. O somatório das forças de Y, onde Q vai ser igual a menos 4,5 kN. O somatório dos momentos, onde a gente acha aí uma equação. Mais uma vez aqui a viga decomposta.
Podemos observar também, ó, o olhar atento do nosso observador. E aí, nessas ilustrações aqui, nós temos a aplicação, mostrando aí a aplicação das forças. Aí o somatório das forças de X fez com que a gente encontrasse o RH, que é de 10,6 kN, o RVA, que é de 27,5 kN, e o somatório dos momentos em B, que no caso nós encontramos o momento em A, que foi de 69,5 kN. Aqui nós temos a última parte da decomposição do pórtico, somatório das forças em C. Através dele, né, nós achamos o RHB, que foi de 4,3 kN. O somatório das forças de X, onde a gente acha o RHC, que foi de 4,3 kN. E o somatório das forças de Y, onde a gente encontrou o RVC, que foi igual a 5 kN. Então, assim eu encerro o trabalho de reavaliação. Espero ter atendido às expectativas e às exigências pelo professor. Então é isso. Muito obrigada.